Fotomontagem sobre fundo cinza amassado como papel. Mão agarra caixa de leite. Agarra caixa com caneta. Depois caixa de sabonete. Barra de chocolate. Viatura da polícia se aproxima. Punhos são algemados. Martelo de juiz. Escrito na tela, princípio da insignificância. Cenas urbanas. Pessoas andam por ruas movimentadas. Em termos sociológicos, Ulisses Borges, mestre em sociologia. Que a sociedade rejeita. Mas, juridicamente, o crime é aquela conduta que está prevista em lei, tipificada exatamente com aqueles elementos. Pegar, por exemplo, o furto. Né? Eu posso furtar uma coisa enorme e posso furtar uma coisinha de nada. Né? Por exemplo, tem um pé de mamão aqui do meu vizinho, né? Eu estico a mão ali, vi aquele mamão bonito, pego, só que ele tinha uma câmera ali me filmando e ficou claro, entendeu? Então, essas situações, elas precisam ser analisadas pelo magistrado dentro da sua discricionalidade com proporcionalidade. Escrito na tela, Código Penal, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Marília Brambila, nós conhecemos especialista a teoria em direito penal. finalista da ação, que é aplicada atualmente no Código Penal brasileiro, que trata que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro dessa teoria, nós temos a conduta dentro do fato típico, o nexo causal, logo em seguida o resultado e a tipicidade. Dentro dessa tipicidade, nós vamos encontrar a tipicidade formal e a tipicidade material. O que é isso? É justamente se existe alguma regra, alguma norma, algum preceito, algum princípio que afastaria a ilicitude, a falta de possibilidade dessa conduta ser considerada como criminosa. E justamente o princípio da insignificância se encontra dentro desse requisito da tipicidade material. Então, o princípio da insignificância, ele vai excluir o crime em seu fato típico, ou seja, aquela pessoa que praticou uma conduta que vai atingir de forma mínima, ínfima, insignificante o bem jurídico protegido, não será punida, pois não comete crime. Escrito na tela. Princípio da insignificância exclui ou afasta a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Elizabeth Frade, delegada da Polícia Civil DF. Ele é uma construção doutrinária e jurisprudencial, né? Isso aí, ele não tem nenhuma previsão nem na Constituição, nem em normas infraconstitucionais. Ele foi construído ali pelos estudiosos de direito e pelos julgadores ali. E ele vai incidir diretamente na exclusão de determinada conduta como crime. Ele vai incidir na tipicidade. Rafael Gonçalves, defensor público. Ela tem uma atuação muito forte na defesa em geral. O princípio da insignificância, como ele é tecnicamente o afastamento da tipicidade, ou seja, aquela conduta deixa de ter relevância criminal, a Defensoria Pública acaba atuando em inúmeros casos. Os casos mais frequentes são casos em furto de pequena monta mesmo. Furtos de coisas banais, pequenas, porque o legislador, quando ele previu a possibilidade de proteger o patrimônio, então a gente chama de bem jurídico, quando ele protege o patrimônio, ele não previu, no entendimento do princípio da insignificância mesmo, essa ideia de punir a torto e a direita. Então, a ideia é que somente haja a reprimenda em casos de efetiva relevância. É muito comum vermos no noticiário situações, por exemplo, em que uma pessoa, uma mulher, um homem, furtou o famoso furto famélico, furtou para comer, ou então pegou 3 desodorantes num grande supermercado. Tem situações que elas estão num nível que se enquadram dentro da legislação como tipo penal, tá certo? Mas a consequência daquele ato é uma consequência ínfima, no sentido do bem viver de todos, dessa convivência coletiva. Tá? Então, será que vale a pena punir aquela pessoa por uma coisa que seja realmente insignificante? Essa é a razão de ser do princípio da insignificância, como um excludente de criminalidade daquelas proporções menores. Tal qual a gente tem os crimes de menor potencial ofensivo, né? A insignificância é menos ainda do que o crime de menor potencial ofensivo.
O processo penal, de forma bem simplificada, ele se inicia através de uma notícia, alguém comunica e registra um BO, por exemplo, na autoridade policial, ou através de uma prisão em flagrante. A partir disso, o delegado vai investigar, depois o promotor de justiça pode ou não oferecer uma denúncia em determinados tipos de casos, mas depois, quando tem o processo, se a Defensoria Pública não tem ainda corpo suficiente para fazer uma investigação defensiva, ou seja, ainda na parte de investigação, ela, ao longo do processo, vai ter elementos para identificar essa situação e, às vezes, na própria resposta à acusação, que é o primeiro momento que a gente fala no processo penal, ou então mais à frente, nas alegações finais, na audiência, mas é muito comum, na resposta à acusação ou nas alegações finais. Seria o momento final do processo e, caso negado, a gente recorre, pode entrar com habeas corpus e por aí vai, podendo chegar até mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Nós já temos vários julgados, né, dos tribunais permitindo que o delegado faça essa análise, até pela própria natureza do princípio da insignificância. Ele é um princípio que ele vai excluir a tipicidade da conduta, a conduta deixa de ser crime. Então não tem por que o delegado não analisar, né? Se é apresentada uma situação de flagrante ali, o delegado ele vai ser o primeiro agente público com conhecimento jurídico que toma conhecimento do fato. Então não tem por que obstar que ele faça essa análise ali e seja obrigado, por exemplo, a fazer uma prisão de flagrante quando está patente ali a situação, né? Foi feita a análise de todos os requisitos e está evidente ali que é uma situação de insignificância e, portanto, não existe crime. Então essa análise pode sim ser feita também pelo delegado de polícia. A variação da insignificância, ela é determinada às vezes pela vítima, né? Desembargador então, por exemplo, do TJMG. R$50 de um caixa de supermercado é muito diferente de você furtar R$50 de um mendigo, né? Então, é claro que vai depender do patrimônio atingido, né? Então, a gente tem pessoas com poder aquisitivo muito variado e tem diferenças econômicas no estado, então isso vai depender muito. É claro que um shampoo, em geral, é insignificante em qualquer lugar, né, como exemplo, mas vai depender um pouquinho do que foi furtado e como. Aqui, Maria Isabel Fleck, principalmente juíza do TJMG. em Belo Horizonte, onde eu atuo, eu tenho observado muitos furtos dessa natureza em supermercados, em farmácias, e normalmente são moradores de rua. Então, eu uso algum critério. A pessoa pega um shampoo, um sabonete. É lógico que aquela pessoa ela vai ter uma ficha criminal desabonadora, mas para ela aquilo é tão significante naquele momento que a lei tem que ser mais humanizada. Então, eu não vou colocar aquela pessoa na cadeia porque ela vai continuar sem sabonete e sem shampoo porque ela não tem ninguém por ela. A pessoa pode, muitas vezes, acontece, furta picanha, furta bebida. Esses, embora o valor sejam, muitas vezes possa ser inferior a esse mínimo de 10%, eu acho que é um produto mais supérfluo. Então, cada juiz tem a sua convicção pessoal. Não é cabível, não é adequado dar o mesmo tratamento ali para uma pessoa que não tem passagem, não tem antecedentes, que furtou ali um leite, alguma coisa, o mesmo tratamento que você vai dar ali para alguém que furta, faz um furto de um valor maior, que tem uma lesão bem mais expressiva, né, ao bem jurídico tutelado. Então, esse princípio, assim como outros, ele tem sim a sua devida importância, né, para lembrar ali qual é o papel do direito penal e para dar esse tratamento adequado a cada conduta. Os fatos se amoldam às leis. Então, no Código Penal, na aplicação do princípio da insignificância, não é diferente. Você pega aquele caso concreto, por exemplo, aquele que furtou 5 barras de chocolate no supermercado. E aí você adequa essa situação ao crime, que poderia ser o 155, o crime de furto, subtrair coisa alheia para si ou para outrem. É um crime de médio potencial ofensivo. Não é do juizado especial, não é uma pena pequena, mas também você não vai ser submetido a uma pena com regime fechado, nada disso. E aí você adequa esse fato. Essa subtração, qual foi? 5 barras de chocolate. Faz a adequação típica? Faz o que a gente chama de
de encaixe, subsunção à norma? Faz. Só que vem cá, a gente vai gastar dinheiro, tempo do Estado, para algo que, poxa, é uma bobagem. Então, a gente sempre vai imaginar que o princípio da insignificância, ele vai ser aplicado nas regras, principalmente no direito penal, dentro dessa perspectiva de que não é necessário o tipo de Escrito punição. na tela. Em 2015, o STF julgou em conjunto 3 habeas corpus que tratam da aplicação do princípio da insignificância em casos de furto. O que eu gostaria de fazer, presidente, e fiz distribuir a todos, é procurar uniformizar as teses do tribunal como orientação para os juízes do caso concreto. O aplicador, o intérprete da lei, vai analisar o caso concreto, analisar as peculiaridades e, seguindo ali aos requisitos que já foram impostos pelo STF, ele vai decidir ali se é insignificante ou não. Esses requisitos são 4 que foram definidos em um julgamento e são eles: a mínima ofensividade da conduta, que é quando aquela conduta, né, ela não ofende a integridade física ou psicológica da vítima, da sociedade. O segundo requisito diz respeito à ausência de periculosidade social. Então, aquela conduta também, embora seja formalmente típica, encaixe a um tipo previamente definido, ela não oferece perigo, nenhum perigo de lesão para a sociedade, ou o perigo é muito ínfimo, né? E temos também o terceiro requisito, que é o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. O que isso significa? A conduta é crime, formalmente é crime, mas ela não tem aquela reprovação completa da sociedade. Então, voltamos ao exemplo da subtração de caneta, né, que é o exemplo mais comum, e temos também um outro exemplo de um valor até mais elevado, uma mãe que furta uma cesta básica. Então, nesse caso aí, não tem aquela reprovação completa da sociedade, né, é um reduzido grau de reprovabilidade. E, por fim, o quarto requisito definido pelo STF é a inexpressividade da lesão. E aí entra a questão do ínfimo valor de uma lesão inexpressiva ao bem jurídico, algo que não é relevante. Os tribunais superiores, em especial o Rafael Supremo Gonçalves, Tribunal Federal, defensor público ele DF. estipulou que o princípio da insignificância ele seria aplicado para aqueles crimes sem violência ou grave ameaça, então aqui a gente já afasta uma pancada de crimes, e crimes que não teriam uma repercussão social tão grande. O prejuízo econômico seria ínfimo, seria pequeno. A partir disso, nós temos também outros parâmetros, como, por exemplo, em seguida foi estipulado que os crimes que causem prejuízo de até 10% do salário mínimo vigente à época. Então, veja, nós com esses parâmetros conseguimos analisar de caso a caso e ver se aquilo é ou não caso de aplicação do princípio da insignificância. Nós temos até crimes tributários, súmulas de tribunais superiores, dizendo que é aplicável o princípio da insignificância quando o valor do fisco, o valor do prejuízo relacionado ao fisco for de até R$20 mil. Então veja que nós temos várias situações que variam de crime para crime. Violência doméstica é outro exemplo que eu posso dizer que não é aplicado, de acordo com os tribunais superiores, o princípio da insignificância. Marília Brambila, especialista em direito penal. Todo um aparato estatal para fazer com que essa mulher tenha sua integridade física e psicológica garantida, impede a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Nossa jurisprudência exclui logo de plano os crimes praticados com violência, que a gente chama de vis compulsiva ou vis absoluta. A violência ela pode ser física, né? Então é a vis absoluta, é o esforço físico contra o corpo dessa vítima. E a violência ela pode ser vis compulsiva, a grave ameaça. Então qualquer crime, por exemplo, se eu roubar ali uma carteira e dentro dessa carteira eu tiver R$10 ou até 10% do salário mínimo, eu não posso aplicar o princípio da insignificância porque nós temos esse grau de periculosidade da conduta com esse crime que é praticado com violência ou grave ameaça. Em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes militares, porque todo o paradigma de punição dentro da justiça castrense, ela é formada a partir dos princípios da hierarquia e disciplina. Então,
Quando, por exemplo, um superior hierárquico militar dá uma ordem e o subordinado não cumpre aquela ordem, faz um resmungo, ah, mas isso parece bobagem, mas naquele momento ele está violando aquela relação de hierarquia e disciplina. Nós também temos a impossibilidade de aplicar o princípio da insignificância aos crimes de tráfico. Apesar dele ser praticado sem violência ou grave ameaça, a política pública em relação ao tráfico ela é estabelecida por tratados internacionais e pela própria Constituição. Nós, internacionalmente e na nossa Constituição, nós somos obrigados a reprimir, repreender veementemente o tráfico ilícito de drogas. Em geral, Henrique Abiakel, desembargador do TJMG. As orientações dos tribunais superiores, né? Mas é claro que a questão da insignificância, ela vai variar um pouco da própria interpretação. Isso é muito importante porque isso deixa o magistrado com a sua independência funcional. Então, é sempre avaliado, né, se aquele comportamento ele é suficiente para lesar ou ameaçar o bem jurídico que o tipo penal protege. Então, isso vai variar muito da interpretação de cada magistrado. Sempre vai existir alguma divergência de um juízo para outro. O que é insignificante para mim pode não ser para você e por aí vai. Mas há um esforço interpretativo para tentar uniformizar isso, né? Mas vai depender, como depende muito da vítima, né? Essa questão varia bastante. Você furtar uma galinha de alguém que só tem 2 galinhas é metade do patrimônio dela, né? Elizabeth Frade, delegada da Polícia Civil DF. E me marcou de alguma forma pela até insegurança de estar aplicando ali o princípio da insignificância, né? Estou extrapolando os meus limites, eu como delegada de polícia posso aplicar? Então me marcou por isso, foi uma questão que, né, tinha acabado de entrar na polícia que primeiramente me deixou com aquela insegurança, mas era um caso de patente insignificância, estava muito visível, né, e eu não tinha outra conduta a adotar senão reconhecer. E era um caso de um senhor idoso já, né, senhor de idade, e ele furtou uma peça de carne, salvo engano o valor dava entre 30 a 40 reais, foi preso em flagrante, né, foi levado na delegacia em flagrante. E quando eu ouvi ele falou, olha, furtei, estava com fome, ele não tinha nenhuma passagem, né, estava desempregado, então ele não tinha nada que desabonasse. Se eu prendesse ele em flagrante, né, para deixar só para o juiz decidir que aquilo era insignificante, ele ia ficar preso até a audiência de custódia. Porque se ele não tinha dinheiro para comprar comida, imagina para pagar uma fiança que eu arbitrasse ali. Né? Então foi o primeiro caso que eu decidi pela insignificância, apliquei ali em sede de delegacia mesmo, justifiquei, né, por que eu não estava lavrando auto de prisão em flagrante, por que eu estava reconhecendo aquela conduta como atípica. Eu tive lá, na época aqui em Brasília, na circunscrição de Taguatinga, um rapaz que foi surpreendido, né, preso em flagrante, conduzido, que ele teria furtado 2 pacotes de balão e um chuveiro elétrico em uma rede de supermercados. E aí ele foi preso, na época ainda não tínhamos audiência de custódia, eu requeri ao juiz na época a liberdade provisória, foi dado a ele a liberdade provisória e o Ministério Público ofereceu a denúncia. Né? E durante todo o percurso da persecução criminal, do processo, nós tivemos audiência, nós tivemos laudo de avaliação dos objetos, né, que na época dariam ali aproximadamente o que seria hoje R$150. E nós tivemos o juiz reconhecendo na sentença o princípio da insignificância como fato atípico. Quando a gente fala em princípio da insignificância, ele deve ser analisado também sob o prisma de outros princípios que norteiam o Código Penal, né, o direito penal. E aí, entre esses outros princípios, a gente tem aí a fragmentariedade, a subsidiariedade do direito penal e a intervenção mínima. O que esses princípios eles vêm dizer? O direito penal ele é a última razão. Você vai recorrer a ele quando outras instâncias não conseguiram solucionar a questão. Então, quando a questão não é solucionada pelo direito civil, administrativo, você recorre ao direito penal porque ele é a forma mais rigorosa, né, que o Estado interfere na vida do cidadão e da sociedade. Então, o princípio da insignificância ele vem casando com esses princípios, né, para enfrentar questões que poderiam ali ser solucionadas ali de uma outra forma. Hoje em dia, no direito, no meio do direito, acredito que já está bem tranquilo o entendimento de aplicação do princípio da insignificância no meio jurídico. No entanto, você, claro, tem grandes celeumas, grandes conflitos em quais
quais casos aplicar. Mas a existência desse princípio, acredito que não há qualquer tipo de discussão. Na população, de fato, pode surgir e surge com frequência esse tipo de crítica, no sentido, o sujeito furtou e não teve nada com isso. No entanto, a gente deve lembrar que o direito penal é um fragmento, existe até um princípio chamado princípio da fragmentariedade. Ele é um fragmento de todo o direito. E esse fragmento, ele deve ser aplicado em última hipótese, tendo em vista que o direito penal acaba restringindo a liberdade das pessoas. Sendo assim, mesmo que essa pessoa passe, entre aspas, impune para o direito penal, é possível que ela sofra alguma sanção administrativa, civil, ela tenha que reparar aquele dano. O que a gente faz com a aplicação do princípio da insignificância é afastar essa carcerização, essa penalização. O princípio Maria da Isabel Fleck, juíza do TJMG. Como todos os demais princípios, né, ele foi pensado, né, justamente em tratar questões de só menos importância social e financeiras para fins de despenalizar o pequeno infrator e para fins de também desafogar a justiça, bem como o encarceramento, que nós temos uma população em massa encarcerada, não só por delitos de ordem maior, como por crimes considerados insignificantes ou mesmo de bagatela. Evitar a superlotação acaba sendo mais uma consequência do que a causa, né? A causa é, de fato, equilibrar a intervenção penal com o dano social de determinada conduta. E isso acaba, de maneira reflexa, redundando numa redução de pessoas no sistema carcerário, pessoas, e obviamente, por exemplo, isso aí é aplicado, por exemplo, a furto, que é um crime que não é violente, não tem violência e grave ameaça. Se é um crime praticado com violência ou grave ameaça, como roubo, não tem nem que se falar na insignificância. Ulisses Borges, mestre em Sociologia. E a pessoa, ela para ser levada para o cárcere e lá cumprir uma pena, ela vai estar exposta a situações, assim, influência pelo ambiente carcerário, que é um ambiente muito sofrido, né? Por mais que o sistema se esforce e cada vez mais há um empenho muito grande para o aperfeiçoamento do nosso sistema carcerário, né? Aquele que cumpre a pena, ele realmente fica exposto a uma influência, questões emocionais, de vários significados. Então, nessa situação, é benéfico para a sociedade que a pessoa não seja exposta a isso, sem contar que você reduz o espaço ocupado, né, por pessoas que realmente precisem ser afastadas da nossa sociedade para que possam depois retornar tendo cumprido a sua pena e, em tese, né, voltando à possibilidade de conviver bem no meio social. É uma questão principiológica, é um princípio constitucional do direito penal, de intervenção mínima. Então, se a intervenção penal causar mais danos do que benefícios, ela não deve ser utilizada. Então, isso decorre dos princípios basilares do direito penal, intervenção mínima, proporcionalidade. Então, eu não acho que precisa de nenhuma modificação, que seria simplesmente traduzir o que já existe em normas. E isso nem sempre é bom, porque isso às vezes causa até maior confusão. Então, eu acho que hoje a sistemática funciona muito bem. Rafael Gonçalves, a aplicação de princípios, como o princípio da insignificância, você acaba tirando das costas do direito penal aqueles casos de pequena importância para o direito penal e deixando, fazendo com que desafogue, portanto, os presídios, desafogue, esse seria a ideia, mas acaba desafogando, tirando essa população que não teria necessidade de estar lá com pessoas que cometeram crimes muito distintos, né? E acaba permitindo que o poder público foque, direcione energia e recursos para o combate de crimes, para lidar com crimes muito mais graves para a sociedade. É um direito penal moderno, né? Se a gente voltar algumas décadas atrás, não tinha princípio de insignificância nenhum. Era dura lex, sed lex e acabou-se, né? Então, o direito ele amadureceu muito nos últimos anos, nos últimos tempos, né? Assim, fazendo uma adequação. Antes nós tínhamos um distanciamento maior entre a cultura jurídica e a sociedade.
né? E hoje se leva mais em consideração os aspectos sociais, que está no nosso texto constitucional. Marília Brambila, especialista em direito penal. Nossos profissionais com crimes graves, crimes em que nós precisamos de uma investigação muito aprofundada, com provas digitais, que todo o recurso público, todo o tempo do promotor de justiça, do delegado, do advogado, do juiz, esteja ali para quê? Para combater esse tipo de crime, né? Para impedir que nós estejamos aí sendo surrupiados como cidadãos em relação ao dinheiro público e à nossa condição de vivermos dentro de um Estado democrático de direito. Então a gente tem que pensar assim, poxa, a gente tem que ir atrás do ladrão de grande monta, daquele corrompido, daquele corruptor, daquele que faz parte do crime organizado, ou a gente vai gastar o mesmo tempo e dinheiro com aquele que subtraiu 2 ou 3 galinhas, ou até mesmo um banco e um porquinho, como a gente já viu em decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Ele é um direito e não um benefício. Então, a partir do momento que nós temos um direito, é preciso que ele seja reconhecido. Nessa linha, eu vejo o princípio da insignificância como um avanço muito grande, pois deixamos de lado aquelas situações banais. Banais, Rafael, em que sentido? Banais no sentido criminal da coisa. Nós, com condenações criminais, prejudicamos pessoas que podem depois não conseguir empregos e tudo mais, por situações muito pequenas. Então, visto até como política criminal, o princípio da insignificância é fundamental e eu acho que é uma evolução democrática do Estado de Direito brasileiro. Créditos. Direção, Alex Vidigal, Diego Ramos e Guilherme. Chefia de produção, Tamires Amaral. Chefia de reportagem, Priscila. Produção, Caio Baltazar. Roteiro e edição, Flávio Metzger. Imagens, Adilson Moraes, Breno Brandão, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Areolino Júnior e Leonardo Fonseca. Montagem e finalização, Nilo Tavares. Direção de arte, Rogério Coelho Júnior. Videografismo, Stênio Rodrigues. Núcleo de programação, Rosa Vaza. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura, Célio Ramos. Gerência de gestão de conteúdo, Viviane Yanag. Coordenadoria de gestão da TV Rádio Justiça, Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social, Mariana Oliveira.